Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Ele viu também uma viúva bem pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque o que os outros deram era aquilo que estava sobrando. Porém, essa viúva pobre, aleluia, ela deu tudo que ela tinha para viver. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Adorado seja o nome santo do Senhor. Aprendendo com a Bíblia começa agora. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Né? Se você não pegar a sua Bíblia, não vai mudar a sua vida, cara. Tá? Me escutando não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é ler a Bíblia. É ser liberto pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, tá? Escutar esses homens de hoje aí, tá? Por mais que eu esteja falando aqui o que está escrito, por mais que eu ainda acredito que tem homens falando a verdade, né? É um aqui, outro ali, mas ainda tem, tá? Mas mesmo assim a palavra desses homens não vai mudar a sua vida, não vai. A palavra que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está onde? Na minha boca? Não, está na boca de Deus, na Bíblia, tá? E quando eu falo de homens falando a verdade, eu não estou falando desses demônios de púlpito não, tá? Que usa o nome de Jesus aí para roubar as pessoas. Não é desses não, tá bom? Não é desses. Eu estou falando homens que tem muitas vezes que a gente vê até mendigo, né? Ateu, falando de Jesus Cristo e falando a verdade, né? Por isso que é por isso que tem muito ateu, né? Porque não acredita nesse Jesus que tudo eu posso, nesse Jesus que esses demônios de púlpito pregam. Não, imagine, né? Eu sempre venho dizer aqui, por que demônio de púlpito? Porque eles contam a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Não tem como você vir contra eu. O pai da mentira é o diabo. Quem mente é filho do diabo, né? São demônios, né? Louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia, tá? Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 21, do versículo 1, tá? Nós vamos ver nós vamos falar aqui, Jesus vai falar sobre essa pobre viúva e sobre o templo, tá? Presta atenção no que nós vamos ler aí. Acompanha na sua Bíblia. Lucas capítulo 21, do versículo 1. Jesus estava no pátio do templo. Jesus estava onde? No pátio do templo. Presta atenção no que você lê. Olhando o que estava acontecendo. Então Jesus estava ali, né, na igreja, olhando o que estava acontecendo. E ele viu os ricos pondo dinheiro na caixinha das ofertas, né? Ele viu o quê? Ele viu os ricos pondo dinheiro na caixinha das ofertas. E ele viu também uma viúva pobre. E aquela viúva pobre ali, ela pôs ali 2 moedas de pouquinho valor, né? 2 moedinhas ali de pouquinho valor. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Ah, o que Jesus falou? Essa viúva pobre deu mais do que todos, tá? Porque os outros deram do que estava sobrando. Você tá prestando atenção no que você está lendo aí? Os outros deram o que estava sobrando. Porém, essa viúva tão pobre deu tudo que ela tinha para viver. Então, aqui nós estamos vendo uma passagem aqui que Jesus estava no templo,
olhando as pessoas ponhar o dinheiro, né, na caixinha da oferta, né? E o que Jesus entende aqui? Os ricos davam muito dinheiro, mas eles davam do que está sobrando, meu irmão. Sempre foi assim, né? E nunca vai ser diferente. Nossa, quanto dinheiro. Tá sobrando. É igualzinho Abel e Caim. Caim lá dava sempre o pior, né? Mas Abel não. Abel lá deu o melhor para Jesus. Como essa viúva. Essa viúva, ela foi lá e deu as únicas 2 moedinhas que ela tinha. O que nós vamos ver nessa passagem aqui, meu irmão? Né? Vamos lá. Primeira coisa. Deus não olha para dinheiro, né? Se Deus olhasse para dinheiro, ele estava junto com os ricos, que colocava muito lá. Deus não olha para dinheiro, meu irmão. Tá? O Deus do ouro e da prata aqui é o diabo. É ele que é o dono do ouro e da prata. É só, sei lá, ler Mateus capítulo 4. Te darei tudo isso se você me adorar, porque tudo isso foi me dado e eu darei a quem eu quiser. Então, a gente vai ver ali que Jesus não está interessado no seu dinheiro. Resumo. Não está. Mas quando ele viu aquela pobre viúva colocando 2 moedinhas lá, né? Deus, ele está interessado na sua mente e no seu coração. Ele olhou e falou, olha lá, rapaz, aquela mulher é verdadeira. Aquela mulher é pura, cara. Ela foi lá entregar o que ela tinha. Ela não precisava ter feito isso. Mas ela foi lá e entregou o que ela tinha. A Bíblia não diz, mas pelo que nós lemos aqui, parece que ela deixou de comer para entregar ali, para alimentar alguém. Por quê? A oferta, né? A oferta seria para quê? O que a igreja de Cristo nos ensina, lá em Atos capítulo 2, 45 em diante? O que a igreja de Cristo, não a igreja demoníaca. Não é igreja com CNPJ, não. A de Cristo. Vai lá em Atos 2, 45 em diante. A igreja de Cristo, ela nos ensina, né, que nada era de ninguém, tudo era de todos, né? Eles batiam a porta, eles se reuniam para bater de porta em porta para levar alimentação para os necessitados. Igreja de Cristo, tá? E aquela mulher deixou de se alimentar por causa disso. Ela falou, pô, cara, deve ter alguém que está com mais fome do que eu. Então, Jesus Cristo, ele vai sempre olhar as suas intenções e o seu coração. Ele não quer o seu dinheiro. Ele não quer sacrifício de tolo. Ele quer obediência. É o que sempre Cristo quis. É o que sempre Jesus quis. Deus quis, né? Desde Gênesis a Apocalipse. Obediência. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Aonde que Jesus vem, faz uma nova aliança e derrama o seu sangue ali, através do seu sangue, vem essa nova aliança e ele exclui tudo que é físico, que é carne, e quando ele ressuscita, vem o templo espiritual. Presta atenção. Jesus estava dentro do templo olhando, tá? Essa parte, eu acho que todos entenderam, né? Mas não é para entender, eu falo que todos entenderam, porque tá lendo só a Bíblia aí, né? Tá lendo só a Bíblia, né? Não é para você entender comigo nada, não. Para você entender com a sua Bíblia, né? Eu não tenho, um cego não guia outro cego, então não tem como eu te guiar. Mas as Escrituras guiam, tá? Porque as Escrituras é o próprio Deus, e Deus não é cego. Ele dá visão aos que não enxergam. Aleluia. Então vamos lá. Versículo 5 de Lucas, capítulo 21. Ele continua falando, narrando. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como oferta. Então no versículo 5 nós vamos ver o quê? Que algumas pessoas, né, olhava para o templo e falava, nossa, cara, que templo bonito, que templo enfeitado,
com bonitas pedras, olha as ofertas, né? Tudo isso aí é de ofertas, né? Olha o templo, né? Cheio de ouro. Vamos olhar para o templo do Edir Macedo, né? A casa do Edir Macedo, as torneiras são de ouro. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, né? O templo do Edir Macedo, você olha lá e fala, nossa, imagine o templo que Salomão construiu, né? E adorou demônios lá, né? Em vez de adorar a Deus, né? Adorou demônios. Depois, por causa das mulheres. Mas não é isso que... Essa parte nós vamos pular. É que eu não estudo nada para falar, né? O que vem eu vou falando. Tá? Então vamos lá. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como oferta, né? É o que ele falou lá no versículo 1. Os ricos chegavam lá e dava de monte, tudo que estava sobrando. E aquela viuvinha pobre deu 2 moedinhas, era a única coisa que ela tinha, né? Jesus, olhando o coração da pessoa, falou, aquela viúva foi o que mais ofertou, né? Foi o que mais ofertou, né? Aí você examina a si mesmo e vê o que você está ofertando para Cristo no dia de hoje, né? Se você está ofertando um montão, né? Sem honestidade, sem verdade, ou se você está ofertando um pouquinho de verdade, de coração, né? Joelho no chão. Jesus você tem que pôr ele sempre em primeiro lugar, tá? Amar Deus sempre, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus tem que estar sempre no topo. Aí você examine a si mesmo se ele está ou não. Aí é escolha sua, tá? É problema seu e meu, né? Já não é problema de Jesus. Tá bom? Porque ele deu livre arbítrio. Então as pessoas fazem o que quer. A hora que quer, do jeito que eles querem. Tá? Jesus só vai separar, né, os bodes da cabra, o joio do trigo, quando ele voltar. Amém? É a palavra de Deus. Então estava todo mundo o quê? Olhando para o templo. Jesus estava dentro da onde? Dentro do templo. E algumas pessoas ali olhando para o templo, e nossa, que lindo, né? Olha, com cada pedra bonita, cada coisa linda, né? Que os ricos ofertaram, olha. Versículo 6. Presta atenção, Jesus estava dentro do templo. Jesus, essas pessoas estavam citando o templo de pedra, as pedras bonitas. Presta atenção na sua Bíblia. Versículo 6, Jesus disse, chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima de outra pedra. Do que Jesus estava falando aqui? Sobre tudo que você leu, que nós lemos versículo 1 ao 6. Jesus estava falando do quê? Do templo de pedra. Ele não estava falando dele. Outra hora ele fala, derrube esse templo aqui, em 3 dias eu construirei de novo. Tá? Pode ir lá buscar que ele fala em outra hora dele. Mas aqui em Lucas 21, versículo 6, de 1 ao 6, ele está falando do templo de pedra. Você está entendendo? Do templo de Salomão. Tanto é que não ficou mesmo uma pedra sobre pedra. Tá? Eles estão tentando reconstruir de novo, para começar tudo de novo, né? Esperando o falso Messias chegar, né? E os homens que usam o nome de Jesus, esses falsos homens, esses demônios de púlpito, né, que tem CNPJ, que cobra para falar da palavra de Deus, tanto é em like, como é se inscreva no meu canal, como tudo essa papagaiada aí, você entendeu? Porque Deus, ele vai chegar onde ele quiser, tá? Ele vai chegar onde ele quiser. Pode tirar meus vídeos daí, como estão falando que estão tirando meus vídeos, estão me denunciando, tô nem aí pra vocês. Sabe por que eu não tô nem aí? Porque Deus, ele vai chegar na pessoa que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Você entendeu? Eu não tô fazendo vídeo pra mim. Estou fazendo vídeo para Cristo.
para alcançar a pessoa que Cristo quer alcançar. E ele alcança comigo, sem eu, tirando vídeo, ponhando vídeo, denunciando. Eu não estou aqui para pedir dinheiro, para ganhar dinheiro com o meu vídeo, não. Não estou, não. Graças a Deus, eu recebi de graça. E de graça eu estou passando. Tanto é que você vai lá no YouTube, lá é uma pessoa só que visualiza e olha lá. É difícil visualizar. Cara, se eu quisesse alcançar as pessoas, eu ia contar um monte de mentira. Você podia ter certeza que nós ia ter milhões ali, assinando, dando like, mas não. Deus não está aí com quantidade, meu irmão. Deus está aí com qualidade. Tá? E Jesus, ele vai chegar com o vídeo, com a palavra dele, aonde ele quiser, do jeito que ele quiser. Isso não é problema meu. Amém? Eu creio desse jeito, tá? Do mesmo jeito que ele chegou em mim, através da Bíblia, ele vai chegar aonde for através da Bíblia, tá? Porque você vai ser liberto através da palavra de Deus, não é através de mim, cara. É o que eu prego aqui, cara. Você seguir, você vai pro inferno, meu irmão. Maldito é o homem que segue outro homem, que confia no outro homem. A sua confiança deve estar na onde? Nas Escrituras Sagradas, em Jesus. Então, Jesus responde, chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo, será destruído. O que ele estava vendo ali naquela hora? O templo, as pedras preciosas, as pedras bonitas que os ricos doavam para colocar lá. E não ficará uma pedra em cima de outra pedra. Tá? Então, Jesus Cristo, ele estava falando dos dois templos. Do templo de pedra e do corpo dele. Quando Jesus Cristo, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, ele morre, ele extermina, ele abole tudo que é físico, ó. Ele abole o Velho Testamento, todas aquelas leis, todas aquelas papagaiadas, templo, ele abole tudo. E ele volta como? Espírito, ele já não volta mais como carne. É por isso que ele fala para aquela prostituta em João capítulo 4, quem me adore, que me adore em espírito e em verdade. Mas aonde, Senhor, devemos adorar o Senhor? Cada um manda eu ir numa igreja, um manda eu ir no monte, outro manda eu ir em Jerusalém, outro. O que Jesus falou para aquela prostituta? Chegará a hora, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Com toda a certeza absoluta do mundo, Jesus foi lá falar que aquela mulher era uma verdadeira adoradora. Entendeu? Onde que não tinha ninguém dentro da igreja, ele teve que ir lá em Samaria e falar com uma prostituta ainda. Por quê? Porque as pessoas, nós vamos voltar lá no versículo 1 de Lucas 21. As pessoas, elas dão para Deus do que está sobrando. E você, se você está escutando esse vídeo, eu espero que em nome de Jesus Deus venha falar com você através da sua Bíblia, tá? Para que você venha parar de dar o que está sobrando. E começa a fazer que nem essa viúva pobre, começa a fazer de verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse é o meu recado para vocês hoje da Bíblia, Que o amor de Cristo venha aumentar na vida de vocês, tá? Lucas 11:13, quem pede, recebe, mas aqueles que pedem, peçam o Espírito Santo de Deus. Então, é isso que você tem que pedir, o Espírito Santo de Deus. Jesus vai vir buscar o que é dele. A todo momento ele está vindo. Até a noite eu posso não estar aqui, você pode não estar aí. Jesus, ele está sempre voltando. Muitas pessoas não vão almoçar hoje porque não chegaram em casa. Jesus voltou para elas. Tá? Então ele fala para você esteja sempre preparado, orando e vigiando, cara. Faça isso com a sua Bíblia, faça intimidade com Jesus. Não negue nada para ninguém, cara.
Tenta andar como Jesus andava. Você vai conseguir andar como Jesus andava através do Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã. Mas para isso você tem que pôr seu joelho no chão, aprendendo com a Bíblia. Você vai lá ver. Jesus, ele estava sempre orando, sempre sozinho. Vai lá ler. Ele sempre deixava o pessoal lá, ia no monte sozinho orar, falar com Deus, intimidade, só ele, Deus. Jesus Cristo, ele nos ensina, o livro de Mateus em diante, como ele andava, como ele caminhava, como ele orava, como falar com o Pai, como fazer intimidade. Ele nos ensina tudo, cara. Não tem necessidade de você aprender com homens. Não tem, né? Se começaram a apagar meu vídeo, aí, né, começou a afetar as pessoas, mas isso já vinha afetando faz tempo, que antigamente, aí uns dias atrás, todo mundo vinha atacar pedra lá, porque, viu, antes, aí eu ficava brigando, hoje eu entendi, viu, taca pedra, fala o que quiser, e eu venho mudando cada dia mais. Antes eu ligava, eu era ignorante, hoje, viu, o objetivo é Jesus falar com você, é você mudar de vida de dentro para fora, tá? Esse é o objetivo, é você morrer para a carne e nascer do Espírito e herdar a vida eterna, uma vida após a morte. O que Deus prometeu para mim e para você é uma vida após a morte, a ressurreição, aleluia. É para isso que nós falamos de Cristo, tá? E Ele vai deixar o Novo Testamento inteiro bem aprumado para você não ser enganado por esses demônios que falam em nome de Jesus. Tá? São ensinos de demônios. Vai lá em Timóteo capítulo 4, ele mesmo vai falar. São ensinos de demônios, né? Então, o Novo Testamento inteiro deixou bem claro como você não ser enganado, né? Mas você precisa ler a Bíblia e as praticar. Amém? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Tenha uma ótima tarde.